Convair 880 e 990. Talvez você não tenha ouvido falar nesses jatos, mas vale a pena conhecer um pouquinho mais. Vamos nessa? Opa, e aí, beleza? Olha, a gente vai falar agora de dois modelos de jato da primeira geração que são pouco conhecidos. Existe uma razão para isso. Os incríveis Convair 880 e 990, também conhecido como Coronado. Esses jatos foram os mais rápidos. O Coronado foi o jato subsônico mais rápido do mundo, um fato que pouca gente sabe, e essa talvez tenha sido a sua desgraça. De qualquer maneira, é uma aeronave linda, que tem multidões de fãs, e chegou a hora da gente contar um pouquinho sobre ela, porque vale a pena, é uma história incrível. Começar contando nossa história, né? Explicando a origem do nome Convair. A empresa é a fusão da Consolidated Aircraft, fundada em 23, com a VOLTI Aircraft, fundada em 39. Elas se fundiram em 1943 e Consolidated, mas V de VOLTI deu Conv e Air, Convair, vem daí o nome da empresa resultante da fusão. Esse é o VOLTI V1. A empresa VOLTI vinha fazendo aviões muito elegantes como esse daí, esse é o único existente no mundo, sobretudo aviões militares. Enquanto que a Convair era uma empresa maior que fazia modelos de grande sucesso, como o famosíssimo Catalina, que voou muito no Brasil, em empresas aéreas, na Panair, na Cruzeiro e depois da FAB. Mais de 3.300 produzidos. E a empresa resultante, a Convair, ela fez algumas máquinas absolutamente incríveis, como o B-36, esse incrível bombardeiro de 6 motores, após a Segunda Guerra. E ela foi uma das pioneiras no jato. A gente está vendo aí dois modelos, o F-102 Delta Dagger, belíssimo, né? Um desenho incrível, foi um dos principais interceptadores dessa época da Força Aérea Americana, e o F-106 Delta Dart, que era um modelo ainda mais avançado e que meio que formava a espinha dorsal. O importante é que ela foi ganhando experiência com motores a reação. A gente está vendo aí, por exemplo, o espetacular B-58 Hustler, que foi o primeiro bombardeiro bisupersônico da história, uma aeronave incrível, e ela chegou até a tentar fazer um concorrente para o B-52. Ela adaptou uma nova asa e novos motores a reação à fuselagem do B-36 e criou o YB-60. O avião, apenas 2 foram construídos, ele não chegou a ganhar a concorrência contra a B-52. Mas a Convair ficou muito conhecida no mundo inteiro porque ela fez alguns dos melhores bimotores a pistão da época. A família dos Convair Liners, né? Que começou com esse 240 que você viu, o 340 que você está vendo aí nas cores da Real, que também era uma tremenda máquina, era o melhor avião da época assim, para rotas curtas e médias. E o seu último modelo da linha Convair Liner a pistão, que era o 440, novamente nessa bela foto, feita ainda antes da entrega. Mas agora vamos falar dos jatos. A primeira coisa importante, né, é a razão desse vídeo, é falar que a Convair entrou na corrida pela aviação a reatores, né, comercial, 4 motores, atrasada. Ela chegou depois da Boeing com o seu modelo 707 e da Douglas com o DC-8. E a Convair fez uma aposta. Ela apostou que aviões menores e mais rápidos teriam a preferência sobretudo para etapas médias, que tinham grande demanda nos Estados Unidos. E lançou o Convair, inicialmente chamado de Skylark, depois Golden Arrow, e por isso essas cores, e finalmente ela mudou o nome para 600, Convair 600, que era a velocidade do avião em milhas. Mas nada disso rolou como nome. Ela acabou
se fixando em Convair 880, que é o nome conhecido do primeiro quadrimotor a jato da empresa. A gente está vendo aí o 880 nas cores da Delta, que foi a cliente lançadora do modelo e que operou o primeiro serviço regular com o avião em 15 de maio de 1960 na linha entre Houston e Nova York. E a Delta, né, tinha grande orgulho do avião, né, que falava que era o avião jato mais rápido do mundo, e esse é um folheto promocional da empresa. Nesse folheto a gente vê algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, né, o avião ele tinha o que eles chamavam de clube na parte da frente, né? Dá para ver aí essas poltronas em vermelho. E depois ele era um avião apenas de primeira classe. Tá vendo o arranjo 2A2 nas poltronas? Ele não tinha classe econômica. Ele estava sendo vendido como o jato mais luxuoso do mundo. É por isso que a Delta tinha tanto orgulho, né? Falava que era um jato incomparável. Porque na verdade isso traduzia uma realidade. A fuselagem do Convair 880 e 990 era mais estreita do que a do DC-8 e a do 707. Ela não permitia 6 poltronas por fileira, o que virou uma tremenda desvantagem, porque com menos poltronas e tamanho menor, o custo por assento ficava muito elevado. Então, olha aí o lounge, que bacana, né? E olha aí a cabine de trás, que tinha apenas os assentos de primeira classe. Mas isso foi o que matou o avião. Ele era pequeno, o custo por assento era elevado e as turbinas GE que ele empregava, né, que eram a GE 805-3, elas produziam apenas 11.700 libras por motor, o que era relativamente pouco, e elas bebiam muito combustível. Era um avião caríssimo de operar. E a gente sabe que o que faz um avião voar não é a asa, não é a aerodinâmica, é o dinheiro, né? E aí o sucesso da linha do 880 ficou muito limitado. Outra cliente original é a Northeast, que foi recebida com aquelas cores e depois adotou esse amarelo vistoso. E uma das principais clientes do Convair 880, assim rebatizado, era a TWA, que na época era do Howard Hughes, e que comprou esse belíssimo jato apenas para as rotas domésticas, né? Enquanto que os 707 e os DC-8 tinham capacidade de fazer voos internacionais. A verdade é que o modelo 880 foi mesmo desenvolvido a pedido do Howard Hughes, que durante muito tempo acabou solicitando tantas mudanças para o pessoal da Convair que a brincadeira é que 880 era o número de mudanças pedidas uma vez que o projeto estava finalizado. E foi uma aposta do Hughes, um avião mais rápido e um avião menor para as linhas domésticas. A gente está vendo agora outro cliente super importante na história da família dos jatos Convair, que é a Swissair. A Swissair operou um par de Convair 880, mas também entendeu que ele era um avião com limitações de tamanho, limitações de alcance, e ela também optou pelo modelo mais avançado, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no vídeo. O sucesso de vendas do Convair 880 foi muito limitado, foram poucas as empresas que compraram o jato originalmente. Na Ásia, uma delas foi a famosa Japan Airlines, né? A gente está vendo uma belíssima e histórica foto de um Convair 880 do avião. Outra companhia que na Ásia adotou o avião é a empresa de Taiwan, a China Air Transport, que operou uma única aeronave, mas nessa pintura incrivelmente bonita, né, dourada. Até porque é bom lembrar, essa história do dourado era o nome original do avião, né, e as cores do protótipo. É bom lembrar que ele por um tempo foi chamado de Golden Arrow, antes de adotar o nome 880. Na América do Sul, o único cliente original de fábrica, né, que encomendar um avião zero bala foi a Venezuela, a Viasa, né, que na época era um país de verdade e tinha uma tremenda de uma condição econômica, era um país próspero, tal, até pelo petróleo. E depois disso, eles não venderam mais nenhum, né? Foram apenas 65 produzidos para esses clientes que eu citei. E aí, na medida que esses aviões foram se tornando obsoletos, eles foram passando para operadores de segunda mão, como por exemplo a Nanica, né? Que são as linhas aéreas de Nicarágua, e operou um número pequenininho, sobretudo em voos para os Estados Unidos, né?
e a Indy Air, que era uma empresa de charter. A gente está vendo essa belíssima foto do Vito Cedrini mostrando essa raridade aí no aeroporto do Galeão. Essa é a Latin Carga, também da Venezuela. Uma bela foto do Air Team, a gente vê esse 880 nessa vistosa pintura chegando para pouso em Miami, já no final da carreira, nos anos 70. E algumas coisas ainda mais estranhas, como essa Sun Ferry, que era uma empresa de baixos custos, né? Criada nos Estados Unidos, que foi operador de segunda, de terceira mão dos Convair 880. E aqui, o Convair 880 mais famoso de todos, a Lisa Marie, que era o nome da filha do Elvis Presley. Esse era o jato particular do rei. Ele, no final da carreira dele, voou bastante esse avião para fazer os shows, enfim. E esse avião está exposto até hoje na mansão dele. É um dos poucos 880 conservados até hoje. Mas falemos do sucessor, o Convair 990, que tem um recorde. Foi o jato subsônico mais rápido de toda a história. Lembrando que a American Airlines, quando viu o avião pela primeira vez, o 880, achou ele muito pequeno e pediu para a Convair fazer um avião maior e que pudesse voar sem escalas de uma costa até outra nos Estados Unidos. A característica mais marcante do Convair 990 são esses sonic booms, essas 4 estruturas que ficam em cima da asa e que ajudavam aerodinamicamente o avião no regime de voo transônico, que é quando o avião está quase voando na velocidade do som. Esses sonic booms diminuíam o aftershock nas asas e permitiam uma passagem um pouco mais harmoniosa nessa zona transônica. Muita gente acha que era tanque de combustível. Originalmente não era. Aí a Convair descobriu que podia usar esse espaço e depois transformou em tanque de combustível. Mas a origem dessas 4 estruturas na asa, né, ela é aerodinâmica antes de ser uma solução para carregar mais combustível. Porque é bom lembrar, né, esse avião era muito beberrão. Os 4 motores GE CJ805-23 eram bem mais potentes do que os do Convair 880 e eles geravam quase 16 mil libras de potência. Um dos principais clientes do 990, apelidado de Coronado pela Swissair, né, é a empresa suíça. A gente vê aí uma bela foto mostrando o 990 em primeiro plano e um DC-8 atrás. E atrás mais 2 Convair, né, os 440 e 340, né, o Metropolitan. Mas, como diz meu amigo Flávio Amaral, não tem jato mais bonito, ele é fanático por esse avião. E as linhas do Convair 990 realmente são incríveis. Mas ele tinha essa questão, ele consumia muito combustível, fazia barulho, como você está vendo aí, queimava uma fumaça louca, assim, deixava um rastro por onde passava. A despeito disso, né, o Coronado marcou época e voou para o Brasil, né, nas cores da Swissair. A Swissair operava regularmente no Brasil com essa máquina. E ela não foi a única operadora do Convair 990 a servir o Brasil. A gente já vai ver outra logo logo. Eu adoro essa foto feita em Genebra, né? São 2 Convair, um 440 lá no fundo e um 990. E o Convair teve uma série maior de operadores, né? Ele teve no total 23 operadores entre máquinas compradas de primeira mão na fábrica e máquinas que operaram por algum tempo, reduzido tempo para outros operadores. Por exemplo, essa foto rara de um Convair 990 nas cores da Air France. A grande incentivadora do modelo foi mesmo a American Airlines, né, que batia no peito e falava que tinha o serviço mais rápido de costa a costa, às vezes em menos de 4 horas, né, chamava os 990 de Astrojets. Né. E operadoras menos conhecidas, como a LIA, né, Lebanese International, ou a APSA, Aerolíneas Peruanas, que operava regularmente no Brasil. Essa foto aí é do Galeão, feita no Galeão pelo mestre Vito Cedrini. E, enfim, era uma máquina que realmente assombrava pela sua velocidade. Outra cliente por pouco tempo foi a Middle East, do Líbano. E aí a gente já vê os Convair 990 da APSA, depois de terem parado, né? Eles foram levados para o deserto. E um dos únicos 990 que resistem ao tempo está lá parado ainda nas cores básicas da APSA. Você está vendo aí já com os títulos removidos e tal. É uma testemunha da história, uma aeronave maravilhosa.
Operadores de segunda mão, né? Variados, como a Denver Ports of Call, que fazia voo charter, foi uma delas que recebeu vários Convair 990 de segunda mão. Eles chegaram inclusive a operar voos não regulares para o Brasil, e a gente está vendo eles aí abandonados no deserto. Mas o 990 teve algumas empresas pequenas que operaram uma ou duas máquinas, como a dinamarquesa Internord. Mas uma coisa interessante do 990 é que ele serviu a nossa Varig. 3 máquinas foram encomendadas originalmente pela Real, antes da Real ser absorvida pela Varig. E a Varig não queria receber o avião, tentou cancelar essa encomenda, não teve sucesso e acabou recebendo meio que a contragosto os Convair 990. E eles foram empregados, sobretudo em função do seu alcance limitado, em voos nas 3 Américas. Eles raramente iam para a Europa. Iam também, mas muito menos. Eles ficavam basicamente nas linhas para Miami ou para Los Angeles, México, indo pela parte oriental, né, da América do Sul, subindo pela costa andina, vamos chamar assim. Faziam voos para Bogotá, Lima, faziam escalas em Manaus, em Brasília, enfim. Ele foi usado por alguns anos, sobretudo na década de 60. Não teve vida muito longa na Varig, até porque a Varig tem um caso raro, né? Ela foi a única que operou ao mesmo tempo Convair 990, DC-8, que ela herdou da Panair, e 707. Isso é um pesadelo para manutenção, encarece, dificulta, enfim. Mas isso é fruto de uma frota que foi herdada. E a Spantax, a espanhola Spantax, que entrou para a história porque operou os últimos coronados, né, Convair 990 da história. Ela foi a maior operadora do tipo nos últimos anos em que ele serviu, e é associada, né, a imagem da Spantax ficou associada para sempre com o belíssimo Convair 990, né, dessa empresa espanhola. Finalmente, pouca gente lembra também, a NASA. A NASA chegou a operar um Convair 880 e um Convair 990. Esse aí que você está vendo resiste, pelo menos preservado, em Mojave, né? Que é uma base, aeroporto no deserto norte-americano. Apenas 37 Convair 990 foram produzidos. A Convair perdeu tanto dinheiro nesse programa que esse foi o seu último jato comercial. Enfim, um avião maravilhoso que deixa saudade e que é um tipo inesquecível. Espero que você tenha curtido. O papel aqui do PandaViation é sobretudo manter viva a história da aviação, seja através das lives, dos depoimentos de quem faz e fez aviação, ou então relembrando empresas, aeronaves, aeroportos do passado. Se você gosta disso, se você gosta do canal, hora de deixar aquele like e continuar nos prestigiando aqui. É muito bacana ter você na nossa tripulação. Grande abraço!